Resumos dos indícios de fraude. 1. Existem diversas fotos com sombras em várias direções, sendo que a única fonte de luz seria o Sol, e todas as sombras deveriam ser paralelas. A NASA culpa o relevo. 2. Fotos com diferentes tamanhos da Terra visto da Lua, evidenciando montagens desproporcionais. A NASA culpa as lentes. 3. Existem milhares de fotos com penumbra, sendo que não deveria haver penumbra na Lua devido à ausência de atmosfera. A NASA culpa o reflexo do solo. 4. Faltam as estrelas no fundo de todas as fotos. Com a ausência de atmosfera, as estrelas seriam ainda mais reluzentes. A NASA culpa o brilho do Sol de todos os lados o tempo inteiro. Não esconde as penumbras, mas tapa todas as estrelas. Engraçado, né? 5. Nas fotos e vídeos, a bandeira dos Estados Unidos aparece tremulando na superfície lunar. Porém, não existe vento na Lua, simplesmente porque na Lua não há atmosfera. A NASA diz que a bandeira não tremula e fica por isso mesmo. Em centenas de fotos, há pegadas dos astronautas na Lua, mas seria difícil haver formação de pegadas devido à falta de umidade e de gravidade. A NASA diz que há sim e pronto. 7. Numa das fotos, há indício de alguém ter colocado embaixo de um dos pés do módulo lunar um montinho de terra, para que este pé não ficasse no ar. A NASA não se pronunciou a respeito. Pelo que se vê nas fotos, não houve pouso do módulo lunar. Ele teria sido colocado delicadamente naquele local. Não há marcas no solo do propulsor, nem dos pés da nave, o que seria óbvio, né? Já que marca o pé no chão do cara, não marca da nave. E o propulsor também não ia fazer um buraco ali. Sem contar, eles pousaram do lado de uma cratera gigante, né? Segundo a NASA, o propulsor do módulo lunar teria apenas expelido gases para frear a nave e realizar a alunissagem. Interessante, né? Aterrissagem, alunissagem. Por isso, não haveriam marcas no solo. Mas então o pouso foi feito com precisão cirúrgica. Nenhuma marca, uma deslizada dos pés da nave. Ao lado de uma cratera ainda. Porque eles tiveram que pôr a cratera para dar aquele impacto de lua, né? Se eles posam uma área reto, pousaram no reto, que era o óbvio, e filma só aquilo, quem vê na TV não ia ter um impacto de lua. Então tinha que ter um buracão, parecer a lua do queijo ali, né? Tinha que ter toda aquela, né? Aquele teatro. 9. Olha quanto indício, hein? Estamos no 9 já. No mesmo lugar onde o pé do astronauta cria uma profunda pegada na superfície lunar, o pé do módulo lunar se mostra muito delicado na superfície da Lua, sem causar qualquer estrago. A NASA afirma que os gases expelidos pelo propulsor do módulo lunar teriam espalhado a poeira que havia sobre o módulo lunar. Então a nave teria feito a alunissagem numa superfície rígida. Pelo tamanho do módulo lunar, dificilmente existiria nele combustível suficiente para colocá-lo em órbita novamente. De acordo com a NASA, como a gravidade da Lua é apenas um sexto da gravidade da Terra, o módulo lunar precisaria de pouca força para ser colocado em órbita na órbita da Lua. Onde Michael Collins aguardava Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, para retornarem à Terra. Não existe até hoje filmes fotográficos que resistam à enorme variação. Né, conforme a gente falou, é um resumão aqui. De temperatura que ocorre na Lua. De acordo com a NASA, as câmeras fotográficas estavam bem protegidas quanto à variação térmica existente na Lua. Além disso, a NASA teria escolhido um momento propício para os astronautas descerem no módulo lunar e caminharem pela Lua enquanto a temperatura estava mais amena. E como na Lua não há atmosfera, a luz do Sol na Lua não esquenta tanto quanto na Terra. Pois a atmosfera acaba absorvendo o calor, e você vê que a gente está colocando aqui todos os argumentos do lado de lá também, hein? Pois a atmosfera acaba absorvendo o calor e esse se propaga por meio da condução ou convecção. Portanto, na Lua, a única forma de propagação do calor seria pela radiação, ou seja, a luz do Sol deveria incidir diretamente sobre o objeto para que ele atingisse certa temperatura. Porém, utilizando uma superfície espelhada, tal como é utilizada aqui na Terra nas garrafas térmicas, para refletir os raios solares ou uma superfície branca, a radiação térmica seria irradiada para outros locais sem que o objeto em questão sofresse as variações térmicas incidentes. Em relação à luz branca, quem já estudou desenho ou pintura sabe que a cor preta equivale à ausência de cor e que a cor branca representa, a grosso modo, a junção de todas as cores. Se for no monitor, não é desenho, porque no desenho é o contrário, né? Se juntar, dá a cor contrária. Aditiva, subtrativa, por isso. Sendo assim, quando uma luz incide sobre uma cor preta, ela tende a puxar para ela todas as cores. E quando uma luz incide, né, sobre uma cor branca, a tendência é essa cor branca repelir todas as cores que está recebendo. Devido a isso, podemos notar que as roupas pretas esquentam muito e que as roupas brancas são mais frescas. Porque nesse caso está absorvendo a luz, né? Como absorve, fica escuro, né? Agora, se você estivesse olhando direto à luz, você ia ver claro. Tá entendendo a diferença? Então, segundo a NASA, devido ao fato de suas câmeras fotográficas estarem protegidas com superfícies espelhadas ou brancas, os filmes internos dessa câmera não teriam sofrido a variação térmica existente na Lua. Por isso, as fotografias teriam chegado em tão boa qualidade aqui na Terra. Ok, então cadê os vídeos originais, né? Gravaram em cima. Esse argumento fez sentido, mas o principal não, né? 12. Em 1969, os astronautas conversavam da Lua com a NASA, na Terra, em tempo real. Essa tecnologia não existe até hoje.
Segundo estudiosos, as conversas não aconteciam em tempo real. Aí é o argumento deles, né? A distância média da Terra para a Lua é de 384 mil quilômetros, né? E 400. E uma transmissão de sinal de rádio ocorre com a mesma velocidade da luz, ou seja, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Então, gasta-se pouco mais de um segundo para que o sinal de rádio emitido da Terra chegue à Lua e pouco mais de um segundo para que esse sinal de rádio volte para a Terra. Sendo assim, como as gravações eram realizadas na base de Houston, nos Estados Unidos, haveria uma demora mínima de 2,4 segundos para um som sair dos Estados Unidos, chegar até a Lua e retornar para os Estados Unidos. Portanto, os astronautas demorariam para receber na Lua os sinais sonoros emitidos da Terra. A base de Houston também demoraria para receber os sinais sonoros emitidos da Lua, gastando para isso um mínimo de 2,4 segundos. Porém, a base de Houston não demoraria para, após ouvir algo, responder logo em seguida. Então, deram esse argumento. Beleza, ouvi e já respondo. Então não é que está em tempo real, é que ficou parecendo isso. Tá vendo? Os argumentos que bate, beleza, mas são 2, 3, diante de muitos. 13. A radiação solar, que deveria ser mortal para Aldrin, que não estava usando a proteção, né? Então, até o momento, a NASA não deu nenhuma explicação plausível para isso. 14. Que eles não conheciam a radiação na época, então meteram um louco, mas hoje já sabe que não daria. Aí ninguém explica. Não conheciam a radiação, né, o cinturão de Van Halen como conhece hoje. 14. Dificilmente existiriam roupas espaciais na época que resistissem às enormes variações de temperaturas da Lua, menos 153 a mais 107. Segundo a NASA, as roupas espaciais teriam internamente água fria, que circulam para controlar a temperatura corporal dos astronautas. Dificilmente existiriam roupas espaciais na época, né, que resistissem à ausência de pressão atmosférica na Lua. Essas roupas espaciais seriam pressurizadas para resistir à ausência de pressão atmosférica. 16. Extrema semelhança do ambiente das fotos mostradas pela NASA com o deserto de Nevada, nos Estados Unidos, que é ali pertinho, né, em Las Vegas, pertinho ali de Hollywood. Até o momento, né, de Los Angeles, os caras vão ali e fazem o rolê sem ninguém ver. Até o momento, desconheço explicação plausível para isso. 17. Indício de Stanley Kubrick dentro da NASA que poderia ter auxiliado na criação dos efeitos especiais para utilização na fraude. Uma segunda foto disponibilizada pela NASA mostra o resto da pessoa que estava encoberta na primeira foto. E pode-se notar que trata-se de uma outra pessoa e não de Stanley Kubrick. No entanto, muitos afirmam que é uma montagem da NASA, e realmente é possível. Ele parece ter confirmado. Então, ele quer ficar na história com isso aí, né? Porque para ele, beleza, tá contratado. Mas para ele, a ida do homem na Lua, todo esse tempo, foi ele que criou e o mundo acreditou por todas essas décadas. Nossa, é o auge da conquista da história da vida dele. Você acha que ele não quer deixar essa barquinha? Então ele nunca nega ainda. Mas também ele faria isso mesmo que fosse mentira, né? Então, não sei. Isso também não prova. Mas todo o resto, sim, né? Quase que daria para dar uma sentença aqui. Isso que estamos colocando argumento dos dois lados. 18. Oficialmente, a NASA só teria realizado 6 missões tripuladas à Lua, de 69 a 72, exatamente durante a gestão do presidente Richard Nixon. Após isso, nunca mais o homem teria voltado à Lua. Segundo a NASA, missões espaciais são muito caras e os dados que a NASA pretendia coletar da Lua já foram coletados, não havendo assim necessidade de retorno ao satélite natural da Terra. Até pus, dei risada. Que porra. Aí eles ficam mandando sonda pra pegar pedrinha, sendo que não vão mais lá porque não precisa. 19. Richard Nixon, envolvido em falcatruas que mancharam a imagem dos Estados Unidos, foi o principal articulador do escandaloso caso Watergate, né? Quem lembra aí, quem conhece, né? Lembra não, mas quem já viu. O qual culminou em sua renúncia durante o primeiro processo de impeachment estadunidense. Nixon poderia ter tramado a fraude do homem na Lua para atrair investimentos para os Estados Unidos. Já estava tenso para ele, já era um fraudulento, já dava uma... Tudo bate, né? Tendência à sinceridade ele não tinha. A história o condena. Havia caos. 20. Indício de manipulação nas fotos mostram várias cruzes distorcidas. Mas tais cruzes não poderiam estar distorcidas, nem mesmo por lentes objetivas, que ficam do lado externo da câmera, já que essas cruzes fazem parte de um recurso interno da câmera. Segundo a NASA, não se trata de uma única foto, e sim de diversas fotografias agrupadas no estúdio profissional. A foto realmente teria sido manipulada, mas apenas para criar a foto panorâmica. Por isso as cruzes distorcidas na foto. 21. Mesmo gastando apenas 6 meses para programar uma nova viagem à Lua, em 1960, George Bush, filho já, disse a NASA que gastaria 10 anos para levar o homem à Lua novamente. E nem levou. 22. Plano dos Estados Unidos enviarem o homem à Lua é alterado de 2015 para 2020. Passou 2020 no forno de novo. 23. NASA afirma que não deve conseguir levar o homem à Lua novamente até 2020. É bom, beleza. 24. Mesmo tendo ciência de que tinha posse de tal material, a NASA nunca exibiu as imagens
do primeiro pouso do homem na Lua, que teriam sido gravados em fitas de vídeo retornadas à Terra com qualidade extremamente superior às transmitidas ao vivo. 25. Em 2006, a NASA afirma ter perdido os vídeos originais do primeiro pouso na Lua, que teriam qualidade bem superior aos exibidos até hoje. Imagina, 2006, gente, quanto... Em 2009, a NASA declara que para economizar dinheiro sem ter cópias das fitas originais, gravou internacionalmente outras imagens, dados, satélites em cima da fita original que continha o fato histórico mais importante da NASA de todos os tempos. 27. Reed Neves, engenheiro da NASA, afirma que o objeto maior governo dos Estados Unidos em relação ao homem era o marketing ao vivo. 28. Em várias fotos, o local onde se encontram os astronautas aparece bem iluminado, mas os locais ao fundo aparecem muito escuros, dando indício de terem sido utilizados em iluminação artificial. Até o momento, desconheço explicação plausível para isso. A Rússia já havia coletado material da Lua e os Estados Unidos também o fizeram logo depois. Você viu, eles já tinham, sem ir, já tinham coletado. O dito refletor instalado em solo lunar, tão usado para tentar provar a ida de homens até lá, foi simplesmente deixado lá por uma dessas máquinas. Que é disso que o Space Today falou aí. Muitas conclusões básicas sobre a Lua vêm sendo divulgadas apenas nas últimas décadas, mostrando total incerteza e medo de aprofundar-se numa mentira difícil de manter. Imagina agora, desde lá, quantos anos? Para agora, vem, cadê a fita? Perdi a fita. Ah, isso aqui é por isso, aquilo ali é por isso. Porque agora estão perguntando, agora podem perguntar, né? Não há sequer um vídeo com qualidade vindo de lá. Não há uma contemplação do espetáculo celeste que deve ser sua paisagem. Como é possível isso? Apesar de toda a nova tecnologia, o homem não volta lá desde 1972. As explicações são custo alto e desnecessidade. Custo alto? Os Estados Unidos gastam o que querem, onde querem, são donos da moeda padrão do mundo, trilhões se forem guerras, né, se foram em guerras ou em perdas em bolsa de valores, desde então. Em seu auge, ostentaram gastos absurdos com coisas bem menos relevantes, como brigar no Oriente Médio, menos relevante assim, né? Não para Deus, não na estrutura espiritual do mundo, mas ali em termos políticos, que é do que eles estão falando. Beleza, isso também conta. Mas eles estão gastando com nações estrangeiras, com guerras, e para a Lua não tem dinheiro. É estranho. A segunda explicação é uma brincadeira. Dizer que não há interesse ou que não há muito a ser descoberto é palhaçada. O homem descobriu ainda, não compreendeu nem a gravidade da Lua, quem dirá seu solo e subsolo. Nem na Terra descobriram. Suas cavernas, vales e toda a sua crosta. Né? Uma base na Lua facilitaria tudo. Laboratórios, telescópios, pesquisas, tudo. Não só focando ela mesma, mas também os demais astros ao redor. Que a partir de lá deveriam ser vistos com clareza, sem atmosfera pesada. Você acha que todo esse tempo, com esse domínio, não faria uma base lá para ver todo o resto? Sem gravidade, de lá você manda coisa para qualquer lugar sem gastar energia, com menos energia, né? Os países brigam para explorar a Antártida, onde não há nada que não se saiba, né? Teoricamente. Exceto as entradas para o centro, eu coloquei. Por que não teriam interesse em explorar um outro astro? Que a entrada para o centro que é os pontos zero, né? Na ponta é para o centro, outros vão falar que é outra dimensão, outros vão falar que é sair da Terra. Aí já é interpretação toroide, né? Por que não teriam interesse em explorar um outro astro, onde já foram, né? Há quase meio século. Em 50 anos não resolveram problemas que foram superados naquela época. Desde 2009 a NASA vem divulgando que encontrou água na Lua. Mas ir para lá é besteira. É brincadeira isso? Veja você mesmo, né? Aí coloquei o Unibrasil, que esse canal caiu. Mas tem coisas por aí, só pesquisar.